Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, 1 Timóteo, parte 22, 22º vídeo sobre Paulo. As cartas que Paulo escreveu aos pastores foram chamadas cartas pastorais por Tomé de Aquino. Essas cartas não têm um tom doutrinário, ideológico, como tem Romanos, que nos fala sobre a depravação do homem, sobre o plano de Deus, enfim, não tem um caráter de doutrina teológica. Também não tem um tom exortativo, como era a carta de 1 Coríntios, que foi escrita à igreja para exortar a igreja sobre os problemas que vinham ocorrendo lá. Também não tem doutrinas da igreja, como Efésios, a doutrina da cristologia, em que Paulo fala de Cristo, quem é Cristo, como está em Colossenses, e não são doutrinárias, mas são apenas pastorais. Uma dessas cartas é uma carta pessoal, que é a de Filemon, em que Paulo manda Onésimo de volta. Onésimo fez alguma coisa com o seu patrão, ele era um escravo, um servo, fugiu para Roma, foi preso, esteve com Paulo, ouviu o evangelho de Paulo e foi convertido pelo Senhor. Então, na carta de Filemon, que é uma carta pessoal, Paulo devolve Onésimo ao seu senhor Filemon. É chamada a carta do perdão, em que ele pede para que Filemon perdoe Onésimo, porque agora ele é um irmão em Cristo. Depois nós temos Tito e Timóteo. São cartas a pastores, orientando esses pastores de como administrar as suas igrejas. Nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que Paulo diz: "Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade." Essas cartas, principalmente a carta a Timóteo, é a carta de um pastor já experiente, ensinando a um novo pastor, dando orientações de como agir na igreja. Paulo sabia que estava morrendo, que ele ia morrer, e ele queria passar toda a sua experiência para Timóteo, que era um pastor. Ele queria orientar Timóteo a como proceder na igreja, como lidar com as necessidades que surgiriam na igreja, como lidar com determinadas situações, alguns problemas e até pessoas. Sabemos que o autor é Paulo, mas no século XIX, alguns liberais questionaram a autoria da carta a Timóteo. Eles diziam que os registros não se encaixavam com o livro de Atos, porque Atos encerra no capítulo 28, o livro de Atos, e Paulo estava preso em Roma. Eles diziam também que o martírio de Paulo foi na primeira prisão e não na segunda, não houve uma segunda, já na primeira prisão, aproximadamente entre os anos 61 e 63. E por isso não combinaria que a carta a Timóteo fosse escrita por Paulo. Só que Paulo, na primeira prisão, ele não morre. Ele pede que os fiéis orem por ele, ele diz que tem certeza que há de sair e realmente ele sai.
e faz a quarta viagem missionária, que não está no livro de Atos, porque foi bem depois da prisão. Mas ele deixa Timóteo em Éfeso. Timóteo estava lá quando ele escreve a Tito, estava com ele. E ele deixa Timóteo em Éfeso. Isso nos diz que ele saiu daquela prisão e foi deixar Timóteo na cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante. A igreja tinha crescido muito mais que a de Jerusalém e aquela igreja vinha ampliando a pregação do evangelho a várias cidades daquela área. Nós podemos ver que a igreja de Éfeso estava em toda a Ásia e nós vemos no livro de Apocalipse 7 igrejas que estão naquela região, que são Éfeso, Laodiceia e todas as demais igrejas que nós vemos na primeira parte, no primeiro ciclo do livro de Apocalipse, né? E ainda a igreja de Colossos e Hierápolis. Então, a igreja de Éfeso, ela moveu toda aquela região, pregaram a palavra e dali surgiram várias igrejas. Sabemos também que quando Paulo sai da prisão, ele deixa Timóteo em Éfeso e deixa Tito em Creta, como nós vemos na carta de Tito. Só que depois que Paulo sai, vai para sua quarta viagem, o que acontece? O incêndio de Roma, no dia 17 de julho de 64. Então, depois desse incêndio, Paulo é caçado e é preso, e ele volta à prisão em Roma, mas não mais em uma prisão domiciliar. Ele foi delatado como sendo o líder dos incendiários que puseram fogo em Roma, porque disseram que haviam sido os cristãos. Então ele foi acusado de ter sido líder dos incendiários. Então ele é caçado e preso e vai para uma prisão não mais domiciliar como ele estava antes, mas numa masmorra chamada Masmorra Mamertina, que era um lugar úmido e que várias pessoas acabavam morrendo ali só pela umidade, pelo frio, não viam a luz do sol. Então, na masmorra, ele não tinha mais liberdade, como ele tinha na primeira prisão, que ele vivia com os soldados da elite de Roma. Ele não podia mais receber pessoas e agora ele estava condenado à morte. Paulo já sabia que não sairia daquela prisão. Portanto, nós vemos que Paulo é realmente o verdadeiro autor das cartas a Timóteo. São endereçadas a Timóteo. Mas quem era Timóteo? Ele nasceu em Listra, na Galácia do Sul. Nós ouvimos falar em Listra, que foi uma das primeiras cidades em que Paulo evangelizou durante a sua primeira viagem missionária, quando ele foi com Barnabé, que está lá na parte de Atos. Timóteo tinha um pai grego e a mãe, que tinha o nome de Eunice, era uma judia, provavelmente convertida ao cristianismo. E ela havia ensinado, juntamente com a avó de Timóteo, Lloyd, a fé na sã doutrina. Ela havia ensinado toda a palavra de Deus a Timóteo, e Timóteo foi criado na fé. Então ele cresce em um lar ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, conhecendo as Escrituras.
Isso nos dá uma pista de que ele não era judeu, ele era incircunciso. Talvez pelo pai, né? Porque o pai era grego, não cria, a mãe era convertida, mas através do pai não foi permitido que ele fosse circuncidado, embora a mãe em casa tivesse ensinado as escrituras para Timóteo. Mas apesar da resistência, talvez, do pai de Timóteo, ainda assim ele recebeu uma educação cristã. E ele foi convertido ao ouvir a pregação de Paulo. Por isso, Paulo diz que ele é filho na fé. Portanto, nós podemos ver que ser educado na palavra, conhecer a palavra, conhecer as escrituras, não quer dizer que a pessoa é salva, que é convertida, porque muitos acham, eu conheço a palavra, eu leio a palavra, mas isso não quer dizer que ela é salva, que nasceu de novo. Timóteo foi companheiro de Paulo em Filipos, em Tessalônica. Timóteo encontrou com Paulo em Atenas, nós vimos no livro de Atos. Esteve com Paulo em Corinto, em Éfeso, em Jerusalém, quando Paulo foi levar as ofertas e ficou preso. Timóteo foi preso com Paulo, esteve com ele na primeira prisão. E em Filipenses, nós podemos ver que ele é coautor, porque Paulo diz em Filipenses, logo no início, eu e Timóteo. Portanto, Timóteo estava com ele. Depois do incêndio que houve em Roma, Paulo deixa Timóteo em Éfeso. Nós podemos perceber que Timóteo tinha 3 limitações. Primeiro, ele era tímido e Paulo vivia sempre dizendo a ele: coragem, fique firme, não se envergonhe de mim, nem do evangelho, tenha fé, mantenha a sua fé. Segundo, Timóteo era jovem. Ele não tinha lá a experiência e a maturidade de Paulo, mas ele trabalhava com vigor pelo reino de Deus. O próprio Davi nos diz que ele era muito mais sábio do que os velhos, porque guardava a lei de Deus no coração. Guardo a tua lei, por isso sou mais sábio que os velhos. A terceira limitação de Timóteo é que ele era doente. Nós sabemos isso porque Paulo dá uma receita a ele de vinho com água, provavelmente para problemas de estômago. Então Paulo diz a ele: beba vinho com um pouco de água, isso vai melhorar. Paulo era um grande líder. E ele sabia que ele ia morrer, que a hora dele já era chegada, talvez avisado pelo próprio Espírito Santo, que sempre avisou a ele tudo o que aconteceria. E ele precisava passar o bastão, ensinar outra pessoa, deixar outra pessoa competente no lugar dele para brigar pelo evangelho, para pregar e avançar com o reino de Deus. Nós podemos ver o caráter de Timóteo em Filipenses 2, dos versículos 19 a 23. Paulo diz que ele era uma pessoa singular e que ele tinha um lugar especial no coração dele, como um filho, no versículo 20. Paulo diz que ele vive de forma altruísta, que ele está sempre cuidando dos outros sem pensar nele primeiro, também no versículo 20. Paulo diz que ele tinha um caráter aprovado, ele era maduro na fé, no versículo 22. Paulo diz: serviu comigo ao evangelho.
Paulo diz que ele não serviu a Paulo, ele serviu com Paulo ao Evangelho, porque nós não servimos a uma igreja, a um pastor, nós servimos a Cristo, ao Evangelho, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha uma relação de pai para filho com Timóteo, e assim ele serviu a Deus. Por isso, Paulo tinha toda a preocupação em deixar Timóteo bem orientado. As datas das cartas de Tito e 1 Timóteo, que foram entre a primeira e a segunda prisão, quando ele saiu da primeira até ele ser preso de novo, geralmente entre os anos 61 e 63. Já a segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu da segunda prisão, quando ele já estava condenado e certamente morreria. Então, vamos ver a primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Ele pede a Timóteo que ele fique em Éfeso e que lute contra as falsas doutrinas, porque elas só causam discussões. No versículo 3 ele diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem uma outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, a preocupação de Paulo era a pureza do Evangelho. Paulo não admitia que nada mais fosse acrescentado ao puro Evangelho. Essa foi a briga dele em todas as cartas que ele escreveu. Em tudo que ele escreveu, ele defendia o puro e simples Evangelho. E aqui ele roga que Timóteo fique em Éfeso quando ele estava de viagem rumo da Macedônia. Se Timóteo estava preso com ele quando ele escreveu Tito na primeira prisão, como ele estava aqui de viagem rumo à Macedônia? Porque ele havia saído daquela primeira prisão. Então, Paulo deixa ele em Éfeso com o objetivo de admoestar certas pessoas, para que não ensinem uma outra doutrina diferente, que não levam a nada, só promovem brigas, discussões e não servem a Deus. Então, o objetivo de Paulo com essa carta era que Timóteo tivesse um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia, como ele diz no versículo 5. No versículo 6 ele diz: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ou seja, Paulo diz que muitas pessoas se perderam do verdadeiro evangelho e tentavam se mostrar como mestres da lei, mas eles não compreendiam o evangelho, ou seja, eram falsos mestres que não eram convertidos, não haviam nascido de novo e não compreendiam o evangelho, que só se compreende no mundo espiritual, como o próprio Paulo nos diz. Então, eles não compreendiam nem o que eles diziam e nem os assuntos sobre os quais eles falavam. Eles desviaram-se do evangelho, não sabem o que falam. Eles falam da lei
mas só para transgressores e não para justos, porque a lei ela era dada àqueles que eram transgressores, os pecadores, mas os que já estavam justificados não viviam mais sob a lei, viviam através de Cristo. A lei já não fazia mais efeito sobre eles. No versículo 8 ele diz: sabemos, porém, que a lei é boa. Sim, ela ajuda a saber o que é pecado. É boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Se alguém conseguir cumprir a lei, ela é boa. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Então, a lei não era para o justo, era para os rebeldes, aqueles que não estavam em Cristo, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, ele cita todos esses pecados e diz que a lei é para esses pecadores, é para regular esses pecadores. Se eles conseguirem obedecer à lei e deixar esses pecados, aí sim a lei é boa. Só que nós sabemos que a gente não consegue, né? Só mesmo através do lavar regenerador de Cristo. Porque, lembrando o que eu disse, quando vamos para Cristo, estamos fora da lei. Não estamos mais debaixo da lei. Estamos em Cristo. Mas quando estamos em Cristo, Ele nos faz voltar a lei para o cumprimento dela. Ou seja, somos pecadores, não conseguimos cumprir a lei, precisamos de um Salvador e somos chamados para Cristo. Depois de estarmos com Cristo, tendo nascido de novo, Ele nos devolve a lei, porque só através do poder do Evangelho conseguimos cumprir a lei. A lei nos leva a Cristo e Cristo nos manda de novo a lei. Então, Paulo agradece a Deus por sua graça, a graça que Deus derramou sobre ele, porque ele diz que ele era blasfemo, perseguidor e insolente, no versículo 13. No 14, ele diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo nos diz que ele era isso tudo, perseguidor dos cristãos, era blasfemo, era insolente, mas que a graça do Senhor Jesus veio sobre ele. E ele afirma: esta palavra é fiel e é digna de que vocês aceitem, que Cristo veio salvar pecadores, dos quais ele se acha o pior deles. Ele sempre diz isso. E que ele serve como modelo aos que creem em Cristo. Então ele diz: olha, eu era isso tudo, eu era ruim, eu era pecador, e olha o que o Evangelho fez comigo. Ele me transformou. Por isso, ele sempre diz: olhem para mim, façam como eu faço, que eu seja o exemplo pela minha dedicação ao Evangelho. E ele nos fala do motivo da misericórdia de Deus a ele. No versículo 16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse
Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E ele termina com essa sua doxologia, que é conhecida por todos nós, né? Porque temos até a música ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Então, ele aqui fala do motivo dessa misericórdia, que Deus concedeu misericórdia a ele, que ele era um dos principais pecadores, mas com que motivo? Para que ele evidenciasse Cristo na sua completa longanimidade, na sua paciência, na sua mansidão, e que servisse de modelo, que ele se tornasse um exemplo a todos aqueles que creem em Cristo. E, na verdade, Paulo foi e é ainda o nosso modelo. Claro, o primeiro é Cristo, mas para aquelas pessoas, aquelas igrejas, ele tinha sido um modelo de pastor, de pregador. E ele nos fala da tarefa de Timóteo, no versículo 18. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ele pede que Timóteo combata o Evangelho, sempre firmado na palavra de Deus, que ele combata o bom combate, que ele mantenha a fé, porque muitos rejeitaram essa fé, esse Evangelho, e por isso vieram a naufragar. Ele cita como exemplo Himeneu e Alexandre, que ele diz que entregou a Satanás. No versículo 20, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Capítulo 2. Aqui ele dá instruções de adoração à igreja. No versículo 1 ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Ele pede orações pelas autoridades, intercessões, súplicas, por aqueles que estão investidos de autoridade. Para quê? Orando pelos governantes, para que nós possamos ter uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, devemos orar pelas autoridades para que a graça de Deus, não a graça salvadora, mas a graça comum derramada sobre os governantes, faça com que tenhamos uma vida tranquila e mansa. É o desejo de Paulo. E ele diz, porque isso é bom e aceitável a Deus, porque Deus deseja que todos sejam salvos. No versículo 5, ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Primeiro, ele diz que foi designado pregador e apóstolo.
pelo Senhor Jesus, mestre dos gentios na fé. E Paulo nos mostra então o desejo de Paulo. E para qual motivo? No versículo 8 ele diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, naquela época, nós sabemos que aquela cidade era uma cidade de pessoas praticamente ricas. Eles trabalhavam com púrpura. Devemos lembrar também de Lídia, que vendia púrpura e era uma mercadoria cara. E os comerciantes dali tinham muitos dinheiros e suas mulheres andavam bem trajadas, cheias de ouro, de pérolas e cabeleira frisada, enfim. Só que Paulo está tentando tirar essa visão para que aquelas mulheres que se tornaram cristãs abandonassem tudo isso e vivessem com modéstia, se ataviassem com modéstia, se vestissem de modéstia e com bom senso. Não com ouro, com pérola, com vestuário dispendioso, caro, né? Mas vestidas com as boas obras, como é próprio. As mulheres que são cristãs devem ser assim. E ele, então, dá orientações aqui às mulheres, como se trajar e como ter bom senso na hora de se vestir. No versículo 11, ele diz: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanece em fé e amor e santificação com bom senso. Paulo aqui nos fala que a mulher deve aprender em silêncio com submissão. Então é proibido a mulher orar e profetizar na igreja? Não, ele em 1 Coríntios 11, versículo 5, ele fala que as mulheres podiam orar e profetizar. Ele diz que aquelas mulheres eram ricas e que deviam buscar a santificação e ter uma nova perspectiva cristã. Mas ele aqui está se referindo a falsos mestres que usavam as mulheres que eram mais frágeis, que de repente não conheciam bem as palavras. E esses falsos mestres, usando as mulheres, introduziam coisas na igreja, doutrinas, e fazia com que as mulheres se rebelassem contra o evangelho. Então aqui ele está falando sobre isso, que a mulher aprenda em silêncio com submissão ao marido, que ele não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, mas ela não pode fazer isso. Ele permite que ela ensine, mas não aqui nesse caso, porque havia aquelas doutrinas que eram passadas às mulheres, e se as mulheres ensinassem, podiam ensinar isso também a outras. Então, Paulo aqui está dizendo a Timóteo: tome cuidado com isso. E ele faz uma advertência: a mulher será salva
se ela permanecer no que aprendeu. Isso está em 1 Timóteo 5, dos versículos 11 a 15, e em 2 Timóteo 3, versículo 6. Paulo aqui não está dizendo que a mulher não deve aprender. Não, ela pode aprender. Então, não é machismo dele, porque havia um ensino para as mulheres. As mulheres podiam aprender. Era diferente do judaísmo, porque no judaísmo mulheres não aprendiam. Então nós podemos ver que aqui há um avanço com Paulo. Paulo permite sim que as mulheres aprendam, mas ele aqui não quer que elas ensinem, porque algumas estavam sendo doutrinadas por falsos mestres. Ele diz que a mulher aprenda em silêncio, que ela fique em silêncio, quer dizer que ela esteja tranquila, que ela seja humilde, sem revolta, porque pelas doutrinas elas estavam se rebelando, que elas não fossem autoritárias. Mas ele sempre afirmou que o ensino público nas igrejas era sempre dado ao homem, porque o homem era qualificado para isso e que a mulher não devia ocupar essa função. Mas ele fala, as mulheres devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos, amarem seus filhos, cuidar da sua casa. E ele nos fala da teologia. Ele volta a Gênesis, na criação. Quando Deus criou Adão e depois criou Eva, ele criou Eva para ser uma auxiliadora de Adão. Só que Adão não foi iludido, mas Eva foi enganada pela serpente e ela pecou. E aí a gente pensa, mas ela foi a primeira a pecar. Será que Deus não deveria ter dado um castigo maior a ela? Não, e Deus fala, ela pode falar, ela pode instruir a outras mulheres, as crianças, mas deve estar sob a autoridade do homem. Ele diz isso. O próprio Deus diz que a mulher é uma auxiliadora. Ela deve estar submissa como auxiliadora ao homem. Não que ela seja inferior, mas que ela esteja submissa ao homem. Então, ela nunca estará sobre a autoridade do homem. Ela estará sempre sob a autoridade do homem. Então, ela pode falar, ela pode instruir, desde que ela não ocupe esse papel de estar acima da autoridade do homem, porque a isso Paulo não permite. Então, ele vai à criação, ele volta a Gênesis para usar esse princípio de que a mulher é auxiliadora do homem e ela está debaixo da autoridade dele. Não inferior, mas debaixo da autoridade. Ele é o cabeça da mulher. Por isso ela pode falar, pode instruir outras mulheres, mas nunca na igreja, porque ela tem que estar sob a autoridade do seu marido. E ele nos fala do primeiro Adão, porque Deus criou primeiro o Adão, depois ele criou Eva. E ele compara Cristo a Adão. Os dois foram cabeças de um povo. Adão foi cabeça do povo pecador porque transgrediu e caiu, e Cristo passou a ser cabeça de um povo regenerado. Então, Adão era o cabeça da mulher. Ele foi criado primeiro. E isso aconteceu antes da queda. E isso era um princípio de Deus. Embora Eva fosse a primeira a cair,
mesmo assim a autoridade é do homem. Ela caiu, mas o homem deveria ter corrigido isso. Adão deveria ter sido firme com Eva e não desobedecer a Deus, mas não foi o que ele fez. Ela caiu e ele nada fez e caiu com ela. Então, mesmo ele sendo cabeça por ter sido criado primeiro, ele passa a ser o cabeça da mulher e a autoridade é dele. Mas a mulher sempre será redimida por essa queda e sempre será preservada como mãe. Ela será salva se ela permanecer na fé. E ele aqui se refere às heresias que estavam entrando naquela igreja. Então ele adverte as mulheres, ele não permite que elas falem, para que elas, primeiro pelo princípio teológico, de que o homem é o cabeça e a mulher tem que estar sob a autoridade dele. E segundo, porque ela poderia passar todas essas heresias, porque elas vinham sendo doutrinadas por aqueles falsos mestres e queriam se rebelar. Capítulo 3. Aqui Paulo deixa a Timóteo algumas diretrizes para os presbíteros ou bispos, que é a mesma coisa. No versículo 2 ele diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, quer dizer, não seja inexperiente, já seja maduro na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. E também dá diretrizes para os diáconos, que são os servos. No versículo 8 ele fala: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, não sejam gananciosos, pensando em dinheiro, em favores, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Essa passagem do versículo 11, que diz: da mesma sorte, quanto a mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, ela cria uma polêmica e algumas igrejas vêm dizendo que aqui Paulo está permitindo que as mulheres sejam diáconas. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui, porque ele está dando diretrizes para os diáconos que sejam primeiramente experimentados, se mostrarem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Aí ele fala: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis. E continua falando do diácono.
o diácono seja marido de uma só mulher. Então aqui, quando ele fala da mulher, não que a mulher seja diácono, mas ele fala da mulher do diácono. É necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E o diácono seja marido de uma só mulher. Aqui, claramente, Paulo está falando das mulheres dos diáconos. Os diáconos têm que ter aqueles predicados e também as mulheres dele. Ele não está dando abertura para que as mulheres sejam diáconas. Ele está apenas falando dos requisitos do homem para ser diácono e da sua esposa, como deve ser o homem e a esposa desse homem para que ele seja diácono. Depois ele afirma que deseja ver Timóteo em breve. Nós vemos em Colossenses 1, no primeiro capítulo, que Timóteo estava com Paulo, né? Então, Paulo diz como se deve proceder. No versículo 16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Piedade aqui quer dizer o evangelho. Grande é o mistério do evangelho. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então ele nos fala qual é o mistério do evangelho. É aquele que foi manifestado na carne, aquele que foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e recebido na glória do Senhor Jesus. Então, capítulo 4. No versículo 1 ele diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ele aqui já fala dos falsos mestres, que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, deixariam Cristo, porque por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios que sempre estiveram na igreja, porque o mal quer destruir a igreja. Também pela hipocrisia dos que falam mentiras. Eles ouvem aqueles que falam mentiras e acabam apostatando. E acabam com a consciência cauterizada. Eles mudam o pensar, eles se desviam do puro evangelho para ouvir o que os outros falam. Porque eles proibiam o casamento, eles diziam que não deviam se casar, eles exigiam que o povo tivesse abstinência de alguns alimentos, e aqui Paulo fala que são alimentos que Deus criou e que, se nós dermos ações de graças por aqueles alimentos, podemos comer.
porque aqueles que conhecem a verdade sabem disso. Porque tudo que Deus criou é bom e é para ser recebido por nós, por ações de graça. Nada que Deus nos dá é recusável, nada. Então, pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado. Então ele fala a Timóteo, quando você expõe isso aos irmãos, você se torna um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé. Então ele precisa estar na fé e nas Escrituras, na sã doutrina. Ele fala dos falsos mestres, da apostasia, dos casamentos, da abstinência de alimentos. Ele diz que a oração santifica o que Deus nos dá. Orando e dando graças, podemos receber qualquer coisa que Deus nos dá, porque tudo que Deus nos dá é bom. Ele rejeita fábulas profanas. Que Timóteo deve ser piedoso, no versículo 7, e contrasta o fato com a fábula, a verdade de Cristo com a mentira que eles contam. E diz novamente, fiel é a palavra. No versículo 9, ele diz isso várias vezes nessa carta. Fiel é a palavra, acredite nela, se mantenha nela. E ele ordena que Timóteo ensine essas coisas, no versículo 11. No versículo 10 ele diz, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Nós devemos estar preocupados com as promessas de Deus. Esse é o objetivo, o fim, as promessas de Deus na eternidade. É por elas, por essas promessas, pela eternidade, que labutamos e nos esforçamos em pregar o Evangelho, em brigar pelo Evangelho, não deixar falsos mestres e doutrinas de demônios, como ele diz. A nossa esperança tem que estar no Deus vivo, porque nenhum homem cumpre nenhuma promessa, somente o Deus vivo. Então a nossa esperança tem que estar nele, que cumpre as promessas. E aí, lembrando aquela parte sobre salvar, que nós dizemos que Paulo diz que é salvador de todos os homens, então Paulo está indo contra o próprio Paulo. Salvar aqui quer dizer livrar, dar livramento. Como Jesus falava para as pessoas, vai, a tua fé te curou, você está salvo. Não é o salvar, nascer de novo, é o salvar, libertar. A palavra aqui foi traduzida como salvar, mas quer dizer libertar, livrar, livramento. O próprio Senhor Jesus falava, a tua fé te salvou, te libertou da doença ou do problema, mas isso não queria dizer que as pessoas foram salvas para a eternidade, porque muitos eram curados das doenças, mas não foram salvos para a vida eterna. Paulo também nos diz que Deus é o provedor, Ele é o libertador. Por isso, Ele salva todos os homens, Ele liberta os homens dos seus problemas. Ele é o provedor das suas necessidades, porque Deus dá pão ao ímpio e ao justo. Ele manda a chuva, o sol a todos os homens, a todas as criaturas, quer sejam filhos ou apenas criaturas, quer sejam ímpios ou sejam justos. Ele provê a necessidade de
todo o mundo. Então, quando Paulo aqui fala em salvar todos os homens, todo mundo, ele quer dizer libertar, prover, dar livramento, manter a necessidade de todos os homens, mas especialmente daqueles que são fiéis, que são os dele, né? E ele termina aqui no versículo falando: ele é provedor de todos os homens, mas especialmente dos fiéis, aqueles que são ovelhas de Cristo. No versículo 11 ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O que ele quer dizer com não despreze a tua mocidade? Ele aqui fala 3 coisas a Timóteo. Primeiro, ordena e ensina estas coisas. Quando ele fala ninguém te despreze, ele quer dizer que Timóteo ainda era jovem. Perto dele, talvez Timóteo tivesse aí uns 40 anos, mas perto dele, que já estava velho, Timóteo era jovem ainda para um pastor. Então, ele avisa Timóteo: não deixe que desprezem a sua mocidade, que digam: você é novo ainda, você não sabe as coisas. Não permita isso. Torne-se um padrão, um exemplo, seja um modelo. Aplica-te à leitura pública, leitura da Escritura pública, leia a palavra publicamente, na frente dos fiéis, na igreja. Aplica-te à leitura, à exortação, quando for necessário exortar, corrigir ou consolar os fiéis, e também ao ensino. Ele diz no versículo 13. Ele diz que estava ainda a Macedônia, mas que voltaria a Éfeso. Não sabemos se ele voltou, provavelmente não, porque ele foi preso e levado para a segunda prisão em Roma. No versículo 14, ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ele diz para Timóteo não negligenciar o dom que ele tem, porque Timóteo foi convertido provavelmente em Listra, quando Paulo passou. Ele era de lá, vivia lá, e Paulo passou na primeira viagem missionária, e ao ouvir a pregação de Paulo, ele foi convertido. E ele fala da imposição de mãos, porque se vocês já viram a cerimônia em que um presbítero é aceito na igreja, os demais impõem as mãos, é um ritual dos demais, que significa transferência de autoridade para aquele novo presbítero que irá pregar a palavra de Deus. Nós vemos isso, conhecemos isso da nossa igreja, né? Da igreja presbiteriana. Isso nos remete a uma transferência de autoridade que é feita pela imposição de mãos. E aqui Paulo diz que fez isso com Timóteo, que ele recebeu por imposição de mãos do presbitério, não só por ele, mas pelos demais presbíteros. Então, medita nestas coisas, se dedica, continua na palavra,
continua firme. Cuide de si mesmo, tanto física, familiar e espiritualmente. Cuide do seu corpo, da sua vida física, da vida familiar e também da vida espiritual. Porque assim você irá salvar a si mesmo e aos demais. Não será enganado pelas falsas doutrinas e salvará muitos outros. Aqui, salvar já é a salvação eterna. A palavra salvar aqui quer dizer salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Salvará eternamente aqueles que ouvirem a palavra. Então, nós até podemos perceber que salvar antes é libertar, é livramento, e aqui salvar é a salvação eterna. Então, temos que conhecer o contexto daquele texto, porque é o contexto que nos dá a direção. Quando ele fala que salvará aos teus ouvintes, porque a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Capítulo 5. Ele dá mais conselhos a Timóteo. No versículo 1. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo orienta Timóteo a tratar os idosos sempre com amor, com carinho, como pais. As senhoras idosas como se fossem mães, e os moços e as moças como irmãos. Não ser áspero, mas exortar, encorajar cada um, corrigir, encorajar, mas sempre com carinho e respeito, como se estivesse tratando com a sua própria família. No versículo 3, ele diz: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. Pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Aqui ele diz: existem viúvas que são verdadeiramente viúvas. Mas se ela tiver filhos ou netos, que eles aprendam a exercer primeiro a piedade. A piedade aqui é compaixão, já não é o evangelho. Então, o contexto, lembra? O contexto nos dá uma noção do que aquela palavra quer dizer, porque na tradução do grego para as demais línguas acharam essa palavra, mas piedade lá quer dizer o evangelho. Piedade aqui é compaixão. Então, aquelas que têm filhos ou netos, que eles cuidem das suas viúvas, que eles recompensem os seus progenitores, porque isso é aceitável para Deus, que os filhos e netos cuidem das mães das viúvas. Mas aquela que, porém, é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Aqui ele quer dizer a Timóteo que as que têm parentes, que os parentes sejam misericordiosos, tenham compaixão e cuidem das suas viúvas e deixem para a igreja as que realmente precisam, aquelas que não têm amparo, que esperam em Deus, que perseveram em súplicas e orações, que precisam do amparo da igreja. Entretanto, tem aquelas que se entregam aos prazeres,
mas mesmo vivas estão mortas. Então, ele lembra a Timóteo, lembra dessas coisas para que sejam irrepreensíveis. Exorta com cuidado as que se entregam em prazeres. Timóteo tinha que exortar aquelas que viviam em pecado, né? Mas que esse exortar, esse corrigir fosse feito com cuidado, com mansidão, com amor. Ele não devia enganar essas mulheres, não devia exortar com enganos e nem usar a sua autoridade para isso, mas corrigir em amor e aceitar aquelas viúvas com boas obras, que está no versículo 9 a 10. E rejeitar as mais novas, porque as mais novas, elas se rebelam. Elas ouvem as doutrinas dos falsos mestres e se rebelam contra a igreja, não querem aceitar o evangelho. Então elas se tornam o quê? Tagarelas, né? Faladeiras, maledicentes, ociosas, não fazem nada, vivem de fofocas e no pecado. Então Paulo aqui está advertindo Timóteo para isso. Toma cuidado com essas mais novas, porque elas se rebelam e acabam trazendo problemas para a igreja. Ele fala nos versículos 11 a 13. No 15 ele diz, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Ou seja, as doutrinas dos falsos mestres já conseguiram pegar algumas, porque algumas se desviaram e estão vivendo no pecado, seguindo a Satanás. Ele nos ensina que aqueles que podem socorrer suas viúvas, que o façam. Para quê? Não sobrecarregar a igreja com pessoas, com viúvas que têm parentes que podem socorrer. Isso está no versículo 16. Ele fala também de honorários dobrados àqueles presbíteros que se dedicam à palavra. Eles passam o dia todo lendo, estudando, preparando sermões, então, preparando a exposição da palavra. Então, esses devem ter seus honorários dobrados, porque é difícil uma pessoa trabalhar e ser um pastor e ter que estudar, preparar um sermão, enfim. Então, que esses possam receber essa recompensa da igreja. Ele fala no versículo 17. E no 18 ele diz, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Aqui ele está citando Deuteronômio. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador digno do seu salário foi o próprio Senhor Jesus que diz em Mateus 10:10. Todo trabalhador que trabalha tem direito ao seu salário. E Deuteronômio 25:4 dizia que não deviam amordaçar o boi, porque quando o boi estava lá trabalhando, separando o trigo, eles amordaçavam o boi para que ele não comesse. E Deus não aceitava isso. Se ele está trabalhando, ele precisa comer, ele precisa repor as energias do esforço dele. E que todo aquele que trabalha deve ter o seu salário. Então, Paulo está lembrando isso aqui, que está em Deuteronômio e também o que o próprio Senhor Jesus diz. No versículo 19, ele diz, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Às vezes o pastor, o presbítero, naquela época, recebia denúncia. Então, ele está
orientando Timóteo a receber a denúncia só com 2 ou 3 testemunhas. Porque podia ser uma denúncia falsa, então ele precisava ouvir 2 ou 3 testemunhas. Ele diz: repreende aqueles que vivem no pecado. Isso quando presbíteros são denunciados. E ele diz: repreenda. Não agir com parcialidade. Não se deixar levar por amizades ou por outro motivo. Ele é meu amigo, ele me ajuda. Não faça isso. Seja firme, repreenda. E ele ainda pede: conjuro-te por Deus, por Cristo e pelos eleitos. Ele aqui está afirmando isso tudo, que Timóteo deve ser assim, por Deus, por Cristo e pelos eleitos. No versículo 22 ele diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, tornando o presbítero, né? Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Ele devia ponderar antes de formar um presbítero. Não devia se apressar, devia refletir bem, ter todo o tempo do mundo para ver se aquela pessoa realmente tinha os requisitos para ser um presbítero. Não ser apressado, espere, observe. É o que Paulo ensina. Não imponhas a mão a qualquer um. Espere, reflita bem nisso. Ele fala dos honorários dobrados, no versículo 17 e no 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo aqui pode ter se lembrado de como essas coisas poderiam abater Timóteo, os problemas da igreja, a prisão dele, estar longe, não ter uma pessoa mais forte para ajudá-lo na liderança. Então isso tudo poderia abater Timóteo. E Paulo dá várias instruções a ele, inclusive quanto ao problema dele de estômago e das frequentes enfermidades de Timóteo. No versículo 24, ele diz: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então ele diz: alguns homens são pecadores. E esses que são pecadores, mais cedo ou mais tarde, eles vão mostrar seus pecados. Então não se apresse, tenha calma, observe. Do mesmo modo que as boas obras antes se evidenciam. Então, quando não ocorrer boas obras, espere para ver se o pecado vai se manifestar. Porque as boas obras e os pecados não se pode ocultar. Mais cedo ou mais tarde, elas aparecem. Mesmo aquelas pessoas que fazem boas obras e que não gostam de falar, não gostam que saibam, mesmo assim, uma hora essas boas obras vão aparecer. Elas aparecem antes da escolha. Em alguns só se vê depois, né? Mas geralmente aparece antes as boas obras. Agora, os pecados só se vê depois em alguns. Também se vê as boas obras, mesmo com pessoas modestas, porque essas boas obras sempre aparecem. Por isso, tenha paciência ao escolher um presbítero, espere, reflita, para que você não se torne cúmplice de impor as mãos em um presbítero que vai lhe dar problemas depois.
capítulo 6. No versículo 1 ele diz: todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é um irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Aqui ele fala dos servos e dos seus senhores, os senhores dos servos, né? Mesmo os servos que estão debaixo de julgo, que são maltratados pelos senhores, considerem esse senhor digno de toda honra. Tratem do mesmo jeito, para que o nome de Deus seja glorificado. E aqueles que têm o Senhor que é fiel, que é bom, não desrespeitem esse Senhor, porque ele é um irmão de vocês na fé. Pelo contrário, se ele é fiel, trabalhem ainda mais, pois ele é crente e é amado, é um irmão. Ensina e recomenda essas coisas, é o que Paulo diz a Timóteo. Escravos eram servos, né? Era normal ter escravos naquela época. Não era a escravidão que nós conhecemos como no Brasil, mas eram escravos, servos que realmente serviam, famílias que serviam ao povo e que eles deviam tratar todos como irmãos. No versículo 3 ele diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, piedade aqui é o Evangelho, e com o ensino segundo o Evangelho, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, supondo que o Evangelho é uma fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é o Evangelho, é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ele novamente alerta Timóteo sobre os perigos dos falsos mestres. Então, se alguém ensina essa doutrina diferente e não concorda com as palavras de Cristo, com o ensino do Evangelho, ele é enfatuado, ele nada entende. Ele tem mania por questões e contendas de palavra. Querem viver brigando pela palavra. Não é isso, é aquilo. Esses têm mania de brigar e contender. E disso nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas, tudo o que há de ruim. E isso acontece por homens que têm a mente
pervertida e são privados da verdade. Eles não estão com Cristo, eles são pervertidos e não conhecem a verdade. E acham que a piedade é fonte de lucro, o evangelho, né? Uma forma deles conseguirem lucro. Mas, de fato, o evangelho nos dá um lucro. Ele diz: grande fonte de lucro é a piedade. Como? Com o contentamento. É o lucro que nós temos do evangelho. Nós temos contentamento, alegria, conforto. E ele ainda fala a Timóteo, né? Porque nós não trouxemos nada para o mundo, nascemos nu, não trouxemos nada e também nada levaremos desse mundo. Então, tendo o que comer e o que vestir, que estejamos contentes. Porque aqueles que querem ficar ricos, eles acabam em tentação, porque o dinheiro sempre faz isso. Leva o homem à tentação. E na tentação, naquela cilada, eles caem e cometem vários pecados. E muitas concupiscências insensatas e perniciosas, ou seja, desejos maus e insensatos, que afogam os homens na ruína e na perdição. E ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males desse mundo. E muitos, nessa cobiça de ter dinheiro, acabaram se desviando da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E ele ensina a Timóteo algumas formas de descobrir falsos mestres. Primeiro, o falso mestre, ele ensina sempre uma doutrina diferente. Ele está sempre colocando alguma coisa no evangelho. Não basta Cristo. Não, você tem que ser circuncidado, senão não será salvo. Não, você tem que manter as festas. Ele está sempre ensinando alguma coisa diferente. Segundo, nós temos que estar firmes no que Cristo nos disse, porque aquilo que ele falou é a nossa base e o nosso fundamento. E onde está isso? Em alguns evangelhos que na época já deviam existir. Terceiro, o ensino tem que ser sempre segundo a piedade. Piedade aqui quer dizer evangelho. O ensino tem que estar sempre baseado puramente no evangelho e mais nada. Quarto, ele fala do caráter daqueles que são falsos mestres. Eles são enfatuados, arrogantes, soberbos. Eles têm mania de brigar pela palavra. Não é assim, não é desse jeito. Eles têm mania. Eles não conseguem parar de discutir. E o resultado disso, como nós vimos, é inveja, provocação, difamação, altercação, que quer dizer discussões. A palavra diz, né, que nós não devemos responder ao tolo segundo a sua tolice. Paulo também fala das falsas intenções daqueles que têm mente pervertida, têm más intenções, que acham que o evangelho dá lucro, que eles podem conseguir benefícios, dinheiro, posição, poder através do evangelho e estão completamente fora daquilo que Paulo ensinou. No versículo 6 ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, é o evangelho. Ele nos dá contentamento, esse é o lucro do evangelho. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Contente em qualquer situação. Ele já fala isso em outra carta. E ele ensina
os fiéis a viver com pouco. Ele mesmo diz: eu passei necessidades. Hoje eu sei viver contente em qualquer situação, na fartura ou na miséria. E ele nos ensina a viver com pouca coisa. No versículo 9 ele diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, na cobiça do dinheiro de ficar rico, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Querer ficar rico leva à tentação. E a tentação é uma cilada, porque leva ao pecado. E o pecado leva à perdição. Então, o amor ao dinheiro é o mal de todo mundo. É o que causa muita destruição. No versículo 11 ele diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Não se preocupe com dinheiro. Diga não ao dinheiro. Foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Segue as coisas boas. Piedade aqui é compaixão. Segue as coisas boas. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Foge disso, Timóteo. Lembra da vida eterna. Você foi chamado, você confessou Cristo perante muitas testemunhas. Então foge disso. Diga não ao dinheiro. Viva para a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Faça diferente. Não seja como eles. Lembra de quem você é, daquilo que você aprendeu, de como Deus te chamou. E esse é o combate que você deve combater. Não combate de contendas, de brigas entre os irmãos. E no versículo 13 ele continua: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele exorta Timóteo perante Deus e perante Cristo, porque o próprio Cristo, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, guardando o mandato imaculado, até que o Senhor Jesus volte. E ele continua no 15. A manifestação do Senhor Jesus, a volta dele, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Cristo disse a verdade a Pilatos, quando ele foi questionado. Quem é você? Dizem que você é rei. Ele fala, o meu reino não é daqui. Eu venho pela verdade. Ele deu o seu testemunho. Então, Timóteo, seja como Cristo, em nome dele, em nome de Deus. Seja imaculado e irrepreensível. Não mude o evangelho, não fuja disso. E quando o Senhor vier, nós veremos a glória plena de Deus, porque só Ele é imortal
e nenhum homem conseguiu ver o que é essa luz inacessível onde ele habita. Então nós veremos essa glória quando ele voltar. No versículo 17, ele fala: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aqui ele dá instruções sobre mais um grupo, que é o dos ricos, né? Paulo aqui não está condenando aqueles que são ricos, assim como o Senhor Jesus nunca condenou. Ele apenas condena aqueles que têm amor ao dinheiro. Mas ele diz a Timóteo que exorte os ricos a serem generosos, a praticarem boas obras, repartir, ajudar o seu próximo, porque assim eles estão acumulando tesouros na vida eterna e não nessa vida. No versículo 20 ele diz: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Mais uma vez, nós vemos a persistência de Paulo ao exortar Timóteo a guardar aquilo que ele tem, a guardar a fé, a guardar o evangelho que foi também a ele confiado, evitando brigas, falatórios, contradições de saber que pessoas discutem por falsas ideias, pois esses que professam essas ideias se desviaram da fé. Então, evite falatórios e contradições do saber, guarda o que recebeu, porque muitos desses se desviaram, e deseja a graça de Deus a Timóteo. Bom, irmãos, terminamos aqui mais um vídeo que foi a primeira carta a Timóteo e vamos para a última, na próxima, que será a segunda carta a Timóteo, que foi a última que Paulo escreveu antes da sua morte. Espero que tenha ajudado a vocês e até a próxima.